Pois é, Rose, como nós podemos observar no discurso das professoras, elas já têm tentado incorporar à prática esse trabalho com os diferentes gêneros textuais. E esses gêneros, eles vêm de diferentes suportes, né? Revistas, jornais, textos publicitários que circulam na comunidade escolar, inclusive o livro didático. Pois é, como nós escutamos as professoras, o livro didático tem se constituído como um instrumento de grande importância na organização do trabalho com a leitura e com os gêneros textuais. Ele não é o único material que o professor vai utilizar na sua prática, mas ele é um material de grande importância. Sobretudo se a gente considerar que depois do PNLD, na década de 90, os livros didáticos começaram a ser avaliados e a qualidade dos gêneros que estão lá e também a qualidade das atividades de compreensão leitora são infinitamente melhores do que as de décadas anteriores. Outro ponto que eu acho importante a gente observar é como os próprios alunos apontaram que os gêneros que estão nos livros didáticos são gêneros de circulação social, são gêneros do interesse deles. Então são muito voltados os textos agora para os jovens, então dá esse entusiasmo da gente de querer ler. É um tipo de uma reflexão, os textos agora estão fazendo mais a gente refletir, amadurecer. Os textos agora pra gente estão vindo os textos mais maduros. A professora, a cada etapa com a gente, ela foi trabalhando um tipo de texto. Crônica, fábula. Crônica, contos, fábula, romance. Então a gente começa na escola e tem, por exemplo, um assunto, vou dar um mais comum, a gravidez na adolescência. Então a gente começa a estudar na escola. Mas a gente fica tão entusiasmado que começa a procurar lá fora. A gente vai para a biblioteca, internet, pedir livros amigos. Então tem a ânsia de ler mais, de ter mais conhecimento sobre o assunto que a gente começou a aprender na escola. Até pelo debate, que as aulas são realmente como foi a de hoje. A gente passa a maior parte do texto, a gente não lê o texto inteiro, a gente vai debatendo, levantando suposições, confirmando as surpresas. Eles são alunos de sexta série, mas já conseguiram perceber que o que está lá colocado no livro são textos que circulam socialmente. O interesse não só muda só com o aluno e o professor. Né? Como nós podemos ver na aula de Daniele, a gente vê um uso muito diferenciado do livro didático. Então, ela vai fazer um trabalho com texto publicitário, ela primeiro antecipa, usa, né, explora bem as imagens desse texto publicitário, que é característico para se trabalhar com esse gênero. Em seguida, ela lê o texto junto com os alunos, coloca uma taxa, né, lá no texto para que os alunos antecipem algumas hipóteses. A fim de, em seguida, verificar essas hipóteses, fazer a checagem. Isso é muito diferente do uso que se fazia antes do livro didático. Então, tem enriquecido tanto a leitura dos alunos como a prática do professor em sala de aula. Eu trouxe uma propaganda aqui para vocês. Eu não quero que vocês olhem isso aqui, por favor. Só quero que olhem a imagem. Não descobre o que está aí coberto. Estão olhando para a imagem? Até então isso é apenas uma fotografia. Concordam? Foto rasgada. O que mais? 3 meninas, 3 moças, né? 3 jovens. E aí, o que é que vocês veem na foto? Estão dentro do carro, né? Tá. Elton viu que tem 3 meninas, uma foto. Como é que tá essa foto? Rasgada. E tá dentro do carro. Por que vocês acham que tá dentro do carro? Tá aparecendo o carro e é o para-brisa. Certo, ok. Tá aparecendo aí um para-brisa. E aí, vamos pensar um pouco mais assim. O que traria esse texto pra gente? Que tipo de propaganda? Se eu dissesse a vocês que isso era uma propaganda. Sorriso. Propaganda de dente, no caso, de produto dental de pasta, né? Pode ser também de carro, né? Ou de Eita, peraí, então calma. Meio de transporte. Olha as hipóteses. A gente tem que descobrir, tem que analisar isso aí. Carro, produto para os dentes, para o cabelo. E o que foi que vocês disseram? Prevenção de acidentes. Prevenção de acidente. Por que você acha que seria prevenção de acidente? Muito bem, professora. No caso do carro, Certo. as 3 garotas aqui, a foto rasgada, como se acontecesse algum tipo de acidente. Acontecesse alguma coisa. Cuidadosamente, tirem o papelzinho pra gente ver agora o texto verbal. Tem embaixo desse. Pode tirar os dois.
E aí a gente vê se essa hipótese, quais a hipótese vocês foram as mais adequadas, ou qual foi a hipótese mais adequada. E é importante a gente pensar que o professor tem usado o livro, mas não usado o livro única e exclusivamente nas orientações que estão propostas nos livros. O exemplo da Daniele, é claro, ela extrapola além das orientações que estão presentes. Falando sobre as práticas das professoras, Rose, é importante a gente considerar que as professoras tanto têm realizado as atividades de compreensão e leitura que estão propostas no livro, como têm criado outras atividades, outras sequências de atividades a partir dos gêneros que circulam socialmente, como foi o caso da professora Sandra, que levou o gênero História em Quadrinho para explorar com seus alunos em sala de aula. A gente já leu o gibi aqui na sala de Maurício de Souza, não já? Se o gibi vai ser de Maurício de Souza, provavelmente a história vai ter alguns personagens que vocês conhecem. Da Turma da Mônica, quem mais pode ser? Miguel, Magali, Castanha, Chico Bem, Papa Capim. Hoje a história que a gente vai ler de Miguel, ela tem esse título aqui, eu vou escrever aqui, tá certo? Oi, não. Só para vocês olharem aqui. Mingau. Imposto. O impostor. Né? Alguém sabe me dizer o que é um impostor? Deixa eu ver quem vai me dizer que é um impostor. Impostor é uma pessoa que se disfarça. É uma pessoa que se disfarça. E eu estou dizendo que vocês vão ler uma história em quadrinhos que diz Mingau em um impostor. Então significa que vai acontecer o que nessa história? Mingau vai ser impostor. Mingau vai ser impostor. Mingau vai se vestir de impostor. Para a gente descobrir que é impostor, a gente tem que ler. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou entregar para vocês o texto nessa xerox aqui, tá certo? Que foi do gibi que eu tirei. Vou entregar. E tem outro texto que está aqui, ó. Por quê? Porque aqui o texto está colorido, vai ficar mais bonito para vocês verem. Então eu vou colocar aqui o texto colorido, ele aparece ali e vocês vão acompanhar comigo aqui, tá certo? Vocês disseram que era impostor, não foi? Com as palavras de vocês, mas tem um lugar que a gente pode procurar. Dicionário. É o significado certinho. Quem trouxe o dicionário? Então, por aí, impostor. Aqui achei. Achou impostor? Que ou aquele que tem impostura. Como podemos observar na aula da professora Sandra, ela extrapolou diversos elementos do texto. Começou perguntando do autor, quem era o autor do texto. A gente percebe que, Marília, que as crianças conhecem bem esse gênero textual, então já é uma prática vivenciada pela professora. Depois, em seguida, ela começou a trabalhar a atividade de antecipação a partir do título do texto, que tem sido também uma atividade bem comum já na prática do professor, que a gente pode ver nessa aula de Sandra e de outras professoras desse módulo, como Lindaura. Então, ela perguntava aos meninos o que é o impostor, e as crianças iam antecipando, iam imaginando o que, a partir do conhecimento prévio que eles têm do que é o impostor. Isso porque o título era Mingau em O Impostor. Isso era um gibi, uma história da Turma da Mônica. Não só do título, mas ela usa de outros conhecimentos, que é conhecimento do autor. Do texto. Acho que surge uma dúvida em relação aos alunos do que é a palavra impostor, e aí ela sugere que eles procurem no dicionário. No dicionário, os alunos acham que é aquele que tem impostura, os alunos vão lá, adiantam e procuram outra palavra do texto. Além de fazer essas atividades de antecipação a partir do título, ela também, no final do texto, ela vai verificar com os alunos, no quadro, onde ela escreve todas essas antecipações, ela verifica com os alunos se, depois da leitura, confirma ou não as hipóteses que elas tinham tido, que foram levantadas anteriormente. Jefferson e Emerson está dizendo que não pode ser Magali, nem a namorada de Mingau. Nem a colega. Porque nem a colega pode ser o colega ou a colega. Olha só, porque eles estão dizendo que o título é Mingau em O Impostor. Se fosse Magali ou a namorada, tem que ser Mingau em A Impostora. Tá certo? Isso tem sido um trabalho muito importante para que o leitor se torne mais proficiente, mais autônomo.
Até agora nós estávamos assistindo cenas e práticas de professoras que vêm trabalhando com crianças que já dominam o sistema de escrita alfabético. No entanto, vamos agora observar a professora Cecília, que trabalha com crianças que estão em processo de alfabetização, onde a mesma vem explorando uma série de estratégias de leitura.